Alexandre, um jovem com um olhar intenso e um desejo ardente de deixar sua marca no mundo, sentia o peso da frustração em seus ombros. Nascido em uma família humilde, mas dotado de uma inteligência afiada e uma ambição quase palpável, ele sonhava em transcender sua origem, em alcançar um sucesso que poucos ousariam imaginar. Trabalhava incansavelmente em um escritório cinzento, as horas se arrastando em uma monotonia que contrastava violentamente com a efervescência de seus pensamentos. Via colegas menos capazes ascenderem, enquanto seu progresso parecia estagnado, lento como uma tartaruga em uma corrida de lebres. A injustiça corroía sua alma, e a impaciência roía suas entranhas. Certa noite, navegando pelas profundezas da internet, em busca de respostas para sua estagnação, ele tropeçou em um fórum obscuro. Lá, um mentor anônimo, que se autodenominava o Príncipe Moderno, discorria sobre a arte de alcançar o poder, citando incessantemente um certo florentino chamado Maquiavel. A princípio, Alexandre sentiu um calafrio. As palavras do mentor eram frias, calculistas, quase cruéis. Mas, à medida que lia, uma semente de curiosidade, então de fascínio, começou a germinar. A ideia de que a moralidade poderia ser um obstáculo, e não um guia, no caminho para o sucesso, era perturbadora, mas inegavelmente sedutora. Decidiu experimentar. Começou com pequenas manobras no trabalho. Observou a dinâmica de poder, identificou as fraquezas e ambições de seus superiores e colegas. Percebeu que André, um colega de departamento, sempre se atrasava ligeiramente, mas era extremamente competente, o que o protegia das repreensões. Alexandre, discretamente, começou a sabotar pequenos detalhes dos relatórios de André, sem que ele percebesse. Erros mínimos, quase imperceptíveis que, somados, começaram a manchar a reputação de excelência de André. Em contrapartida, Alexandre passou a apresentar-se como o solucionador de problemas, corrigindo erros nos relatórios e mostrando-se sempre disponível e proativo. Os resultados foram imediatos e surpreendentes. Seu chefe, antes indiferente, começou a notá-lo. Pequenos elogios, depois responsabilidades maiores. O sentimento de controle que Alexandre experimentou era inebriante. Era como se ele tivesse descoberto um segredo, uma chave mestra para o universo do sucesso que os outros, cegos pela ética e pela bondade ingênua, jamais encontrariam. Uma onda de superioridade o invadiu, misturada com uma pontada de culpa, rapidamente abafada pela sensação de poder. A próxima etapa foi maior, mais arriscada. A empresa abriu uma vaga para um cargo de gerência, e Alexandre sabia que era sua chance. O principal concorrente era Marcos, um amigo próximo, com quem dividia almoços e confidenciava segredos. Marcos era talentoso, leal e, acima de tudo, confiava em Alexandre cegamente. O conflito interno foi brutal. A voz da razão, da amizade, gritava em sua mente. Mas a voz do príncipe moderno, sussurrando sobre a necessidade de ser temido, se não puder ser amado, ecoava mais alto. Alexandre justificou suas futuras ações. Era para seu bem, para sua família, para o futuro que ele tanto desejava. O fim justificaria os meios. Com um sorriso forçado e palavras de incentivo, Alexandre ajudou Marcos a preparar sua apresentação para a vaga. Sugeriu ideias, aprimorou slides, mas de forma sutil, plantou informações incorretas e dados inconsistentes na apresentação de Marcos. E na véspera da entrevista, acidentalmente, deixou vazar um boato sobre a suposta falta de comprometimento de Marcos com projetos recentes, uma mentira habilmente construída sobre meias-verdades. Marcos foi desqualificado. Alexandre, com uma atuação impecável de surpresa e desapontamento, consolou o amigo, enquanto, secretamente, celebrava sua vitória. A consciência de Alexandre doeu, um golpe seco no estômago, mas o êxtase da conquista, da promoção que se materializava, foi um analgésico poderoso. A rachadura em sua alma foi rapidamente selada pela promessa de um futuro brilhante. E de fato a promoção veio. Alexandre alcançou o cargo de gerência,
sua ambição satisfeita, seu ego inflado. Mas, enquanto ele celebrava, um detalhe perturbador começou a se manifestar. Sua namorada, Sofia, antes um pilar de apoio e alegria, começou a se afastar sutilmente. Pequenos silêncios se estendiam por minutos, olhares antes cheios de admiração, agora carregavam uma sombra de dúvida. A vitória de Alexandre parecia ter vindo com um preço, um que ele ainda não conseguia decifrar completamente, mas que já começava a corroer a base de seu relacionamento mais precioso. A ascensão de Alexandre foi meteórica. Cada degrau na escada corporativa era conquistado com uma mistura calculada de carisma, inteligência e uma dose cada vez maior de manipulação. Ele se tornou o rosto da eficiência, o estrategista implacável que sempre entregava resultados, não importando o custo. A empresa prosperava sob sua liderança, e os acionistas o adoravam. Sua imagem pública era impecável, um líder visionário, um homem de família dedicado e um exemplo de superação. No entanto, por trás daquele sorriso confiante e dos discursos inspiradores, Alexandre se tornava uma fortaleza impenetrável de cálculo e frieza. As pessoas que um dia compartilharam risadas genuínas com ele, aquelas que o conheciam antes da transformação maquiavélica, começaram a se afastar. Sofia, sua namorada, que antes era seu porto seguro, havia se tornado uma estranha em sua própria casa. Os silêncios entre eles foram substituídos por discussões veladas, e o carinho por um formalismo distante. Seus pais, que sempre o apoiaram, sentiam a barreira invisível que ele erigira. As conversas se resumiam a formalidades, sem a profundidade e a intimidade de outrora. Alexandre percebia o isolamento, mas o justificava como o preço do poder, um sacrifício necessário para a grandeza que ele buscava. Ele se convenceu de que aqueles que não entendiam sua jornada eram apenas um peso, um entrave para seu destino. A teia de Alexandre se estendia, sem que ele percebesse que, ao invés de controlar, estava sendo enredado por ela. Sua próxima vítima, ou como ele preferia pensar, seu próximo degrau, foi Ricardo. Ricardo era um amigo de longa data, um colega de faculdade que Alexandre havia trazido para a empresa. Leal, dedicado e com uma mente brilhante para a análise de dados, Ricardo era a pessoa perfeita para consolidar as informações que Alexandre precisava para um projeto ambicioso que prometia catapultá-lo ao cargo de CEO. Alexandre usou Ricardo com maestria. Elogios públicos que inflavam o ego do amigo, promessas veladas de um futuro brilhante juntos, e a delegação de tarefas cruciais que, na verdade, serviam apenas para que Ricardo fizesse o trabalho pesado e Alexandre colhesse os louros. Ricardo, cego pela confiança e pela lealdade, dedicou-se incansavelmente. No entanto, quando o projeto foi apresentado e o sucesso foi inegável, Alexandre, em vez de compartilhar o crédito, o reivindicou inteiramente para si, apresentando Ricardo apenas como um membro valioso da equipe. A revelação foi um golpe devastador para Ricardo. A ficha caiu durante um jantar de celebração, onde Alexandre, em seu discurso de vitória, sequer mencionou o nome do amigo em um contexto de coautoria. Ricardo sentiu-se usado, traído na sua essência. A dor da manipulação era mais profunda que a decepção profissional. Era a quebra de uma amizade, de uma confiança depositada incondicionalmente. Alexandre, por um breve instante, sentiu um lampejo de culpa ao ver a expressão de Ricardo, a dignidade ferida em seus olhos. Mas, como de costume, o medo de perder o controle e a euforia da vitória suprimiram qualquer remorso. Ele entenderá, pensou Alexandre, que este é o caminho para o topo. O que Alexandre não sabia era que a dor de Ricardo se transformaria em algo mais sombrio. A semente da vingança havia sido plantada. Ricardo, um homem de poucas palavras, mas de grande inteligência, começou a observar. Pequenos deslizes de Alexandre, inconsistências em seus relatórios, a forma como ele tratava os subalternos. Tudo foi metodicamente arquivado na mente de Ricardo. Alexandre, imerso em sua paranoia crescente,
Imaginava inimigos em todos os cantos, mas nunca suspeitou do amigo silencioso e leal que ele havia descartado tão friamente. Pequenos sinais de que Alexandre estava perdendo o controle começaram a surgir. Um e-mail anônimo questionando a autoria de um de seus projetos, uma reportagem em um site de fofocas corporativas insinuando práticas antiéticas, um vazamento de informações internas que o colocava sob escrutínio. Alexandre ignorava ou subestimava esses indícios, atribuindo-os à inveja ou a meros acasos. Acreditava ser invencível, o mestre do jogo. No entanto, essas eram apenas as primeiras gotas da tempestade que se formava no horizonte, orquestrada por aqueles que ele havia prejudicado. A teia que ele tecera para outros estava agora começando a fechar-se sobre ele mesmo, e uma crise inesperada, de proporções que ele ainda não podia imaginar, estava prestes a explodir. A crise, quando finalmente irrompeu, foi como um terremoto silencioso, cujas ondas de choque varreram tudo o que Alexandre havia construído. As pequenas insinuações nos sites de fofoca corporativa transformaram-se em artigos detalhados em grandes jornais financeiros, expondo a manipulação de dados, o plágio de ideias e a traição de colegas. A quebra de confiança foi instantânea e irremediável. O conselho administrativo, pressionado por acionistas e pela mídia, exigiu sua renúncia. Sua riqueza, que ele acreditava ser um pilar inabalável, começou a evaporar com processos judiciais e a desvalorização de seus investimentos. A imagem de sucesso, meticulosamente construída ao longo dos anos, desmoronou em questão de semanas, revelando a farsa por trás do sorriso confiante. A perda de status foi um golpe brutal para Alexandre. Ele, que antes era o centro das atenções em qualquer evento social, agora era evitado, seu nome sussurrado com desdém. Os amigos que o cercavam no auge de seu poder desapareceram como fumaça, deixando-o em um vácuo de silêncio e solidão. A mais dolorosa das perdas, contudo, foi a da família. Sua esposa, cansada das promessas vazias e das noites solitárias, da frieza calculista que se infiltrara em seu casamento, pediu o divórcio. Seus filhos, antes orgulhosos, estavam envergonhados e distantes, incapazes de reconciliar o pai que amavam com o monstro que a mídia pintava. O amor, que ele tão facilmente sacrificara em nome do poder, esvaíra-se deixando um vazio excruciante. A solidão tornou-se sua única companheira, uma sombra constante que o lembrava do preço de suas escolhas. O confronto final veio de onde ele menos esperava, mas talvez mais merecia. Ricardo, o amigo traído, não buscou uma vingança barata. Ele orquestrou a queda de Alexandre com a precisão de um cirurgião, usando a própria arrogância de Alexandre contra ele. Em um evento de prestígio, onde Alexandre, em um último e desesperado esforço para reabilitar sua imagem, tentava discursar, Ricardo surgiu. Com uma calma digna e uma pasta de documentos em mãos, ele expôs, metodicamente, cada mentira, cada manipulação, cada traição. As provas eram irrefutáveis, e a verdade, nua e crua, foi apresentada a um público estarrecido. Alexandre, antes eloquente, ficou mudo, seu rosto pálido e seus olhos perdidos. Ele foi forçado a encarar a totalidade de seus atos, não mais sob a lente distorcida de sua ambição, mas através dos olhos das pessoas que ele havia ferido, do vazio que ele havia criado em sua própria vida. Naquele momento, não havia mais para onde correr. A máscara caiu, e o homem por trás dela era apenas um eco de sua antiga ambição. Alexandre teve duas escolhas: sucumbir à amargura que o consumia ou tentar de alguma forma buscar uma redenção. Ele escolheu a segunda opção, não por um súbito despertar moral, mas pela exaustão da solidão. O caminho foi árduo, recheado de humilhações e rejeições. Pediu perdão a Ricardo, que o ouviu com uma frieza compreensível, sem prometer nada além de uma distante tolerância. Tentou se reaproximar da família, mas as pontes estavam queimadas, os laços rompidos. A vida de Alexandre nunca mais foi a mesma. Ele não recuperou sua riqueza, seu status ou sua família.
Encontrou um trabalho humilde, longe dos holofotes, e passou seus dias em uma tentativa dolorosa e incerta de reconstruir sua própria humanidade. Ele aprendeu que o pensamento maquiavélico, embora prometesse o controle e o poder, exigia um preço muito alto: a alma. O verdadeiro custo de pensar como Maquiavel não era apenas a perda de bens materiais, mas a destruição da capacidade de amar, de confiar e de ser amado. A lição foi brutal, gravada a ferro e fogo em sua existência, um lembrete perpétuo de que a vitória sem integridade é a mais amarga das derrotas.